O tema dessa semana no De Bem com a Vida é Alzheimer, uma doença que causa rejeição, paciência, mudança de humor, enfim. Eu quero que você, junto comigo, aprenda a partir de agora um pouquinho de repente, diagnosticar, prestar atenção mais nas pessoas, começar a entender certos hábitos, né? E para isso, eu convidei a Sabrina Scarpari, a minha amiga, que vai dividir um pouquinho comigo esse tema. Por dois motivos. Primeiro, nós conhecemos várias pessoas que estão passando por isso. Então, assim, você conversa com um, conversa com outro, começa a entender. E também ela está passando por um momento dessa na família dela. Então, ela vai tentar, junto com a gente, a descobrir um pouquinho de como lidar com essa situação. Ela também vai aprender um pouquinho com os nossos profissionais da área da saúde, que vai estar explicando. Obrigada, Sabrina, de você ter aceito. Obrigada a você. De estar, de repente, expondo, né, uma doença que, infelizmente, está cada vez maior. A gente tem percebido que a demência hoje se fala muito mais do que se falava antigamente. Tem vários fatores de demência, mas o Alzheimer hoje, ele já é classificado como 50%, né, na área da demência. Então, a gente tem que começar, sim, a prestar mais atenção, porque existem dois fatores, o fator genético e os externos. Então, às vezes, olha eu já falando um monte antes de falar com ela, mas eu achei interessante, não, que eu aprendi também, daqui a pouco até a doutora Daniela vai explicar, e foi uma pergunta que eu fiz para ela, com o nosso dia a dia, a loucura que a gente vive, como que a gente consegue saber que aquele esquecimento, aquele onde deixei a chave, ou falar 20 vezes a mesma coisa, ou você deixa o carro de um lado e vai procurar do outro, nunca aconteceu isso com você? Já, várias Comigo vezes. também. Aí eu parei e perguntei para ela, eu falei, meu Deus, será que eu estou indo para esse caminho? Então, é uma doença que precisa de um diagnóstico muito bem, feito por especialistas muito bem capacitados. Porque realmente hoje é muito difícil você separar uma coisa de outra. Por isso eu queria agradecer, Sabrina. Obrigada, eu que agradeço. Vamos começar falando como foi que você assim, sentiu que essa doença estava invadindo a sua casa, né, com a sua família. A minha família. Bom, Gra, na verdade o corpo fala, né? E quando você conhece a pessoa, você convive com a pessoa, você acaba percebendo algumas mudanças no comportamento, né? Então, esquecimento, onde eu tô? De repente a pessoa... E é interessante que você vê no olhar da pessoa, que a pessoa está realmente perdida, né? E como essa pessoa, ela está bem no começo, né, do diagnóstico de Alzheimer, então você vê que a pessoa tem alguns momentos de lucidez e alguns momentos de esquecimento total, né? A repetição de dizer o mesmo fato várias vezes. Várias e várias vezes. Então você acaba percebendo que a pessoa está diferente, né? O comportamento dela está diferente. É genético ou foi adquirido por algum fator externo? Bom, foi adquirido, eu acredito, por um fator externo, por ela ser uma pessoa idosa, bastante idosa, né? Mas assim, pelo que eu tenho lido, porque a partir do momento... Começou a estudar, né? Você quer estudar, porque a gente né? quer ajudar, né? A gente não sabe o que fazer, porque Exatamente. Quando acontece, por exemplo, lapso de memória, ou quando a pessoa pergunta aonde eu estou, você olha e você fala, meu Deus, como eu assim, posso né? ajudar essa pessoa? E por isso é a busca, né? E aí você tem que entender mais, né? Ler mais, assistir filmes, que tem muitos filmes também que informam, né? Então você acaba descobrindo aquilo, é um mundo, né? É um outro mundo, paralelo. Um mundo paralelo. Então a repetição, até um pouco da pessoa ficar agressiva, né? Faz parte do diagnóstico. Faz parte também do diagnóstico. Então assim, tem alguma coisa diferente, essa pessoa não está se comportando como ela se comportava. E é importante isso, a ajuda da família nessa doença, né? Com certeza. Porque até as principais reações é a rejeição.
Então, precisa muito de uma observação da família e de uma ajuda discreta, não muito invasiva, até ter esse diagnóstico fechado. Mas enfim, nós convidamos a geriatra, a doutora Daniela, para explicar para a gente o que é o Alzheimer. Vamos conferir? Joia, vamos. A doença de Alzheimer, ela é a principal causa de demência atualmente, né? Não é a única, mas é a principal causa de demência, correspondendo a 50% a 70% das demências. O que são as demências? As demências são disfunções cerebrais que cursam com déficits das funções cognitivas, ou seja, perda da capacidade de realizar algumas atividades cerebrais, como perda de memória, perda de orientação no tempo e no espaço, perda do raciocínio para resolver problemas, dificuldade para fazer contas, dificuldade para fazer o julgamento de diversas situações, talvez dificuldade para reconhecer objetos, para lembrar nomes, palavras, e tudo isso caracteriza as demências. Para nós fazermos o diagnóstico de demência, essas alterações precisam representar uma deficiência em relação ao nível prévio de funcionamento daquela pessoa. Por quê? Porque existem pessoas que sempre tiveram dificuldades para gravar nomes, para gravar telefones, gravar endereços, ou sempre foram ruins com fisionomia. Então, esse já é o funcionamento daquela pessoa. Então, para a gente fazer o diagnóstico de demência, precisa existir uma perda na capacidade de funcionamento daquela pessoa especificamente. Também é importante para o diagnóstico da demência que essa perda seja progressiva, ou seja, que a gente perceba que está piorando, que não é uma característica estável. É uma perda de memória que a gente percebe que está piorando, que não era assim antes e agora está. Então tem que progredir e tem que ter algum tipo de repercussão na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, alguma dificuldade no trabalho que a pessoa não tinha antes começa a ter, alguma dificuldade no relacionamento familiar, social, em trabalhos voluntários, em trabalhos manuais, dificuldade para lidar com o computador. Essas dificuldades cognitivas precisam representar um déficit no funcionamento daquela pessoa. Ela tem que começar a ir mal em alguma atividade que ela fazia bem antes, para que a gente faça o diagnóstico de demência. O principal fator de risco para Alzheimer é a idade. Ela ocorre, em geral, após os 65 anos de idade, sendo que após 65 anos a prevalência é de 10% da população. E essa prevalência vai dobrando a cada 5 anos, de modo que após os 85 anos a prevalência chega em torno de 40% a 50% das pessoas. E a suscetibilidade genética também, a presença de casos na família também é uma suscetibilidade genética. Esses dois fatores não são modificáveis. A idade a gente não tem como mudar e a tendência genética também não. Mas, felizmente, cada vez mais tem se descoberto os fatores de risco modificáveis. E quais são eles? São os mesmos fatores de risco das doenças cardiovasculares. Então, atualmente já é bem definido que os mesmos fatores de risco para a pessoa ter um infarto ou um derrame também são fatores de risco para Alzheimer. E isso é importante porque é um caminho muito bom que a gente pode trilhar na prevenção, ou seja, controlando esse tipo de fator de risco. E quais são eles? Diabetes, hipertensão, colesterol são fatores de risco que são importantes, a gente tem que manter um ótimo controle. Obesidade, ter um bom controle do peso, ter uma alimentação saudável, não fumar, praticar atividade física com regularidade é extremamente importante, é um dos fatores mais estudados atualmente, que por vários motivos atua na prevenção. Então, todos esses fatores de risco cardiovasculares também são fatores de risco para Alzheimer e a prevenção com o controle desses fatores de risco é muito importante e é uma linha bem eficaz. Também, o que tem sido bem discutido atualmente é sobre a reserva cognitiva e a neuroplasticidade. Ou seja, é importante para a prevenção das demências a gente manter o cérebro sempre ativo, manter a mente ativa, manter sempre realizando tarefas e principalmente tarefas diferentes e, fundamental também, tarefas novas.
Por quê? Tem gente que fala que passa o dia inteiro fazendo palavras cruzadas, por exemplo, ou o dia inteiro fazendo crochê, ou o dia inteiro, que é pior ainda, na televisão. Isso vai entrando no piloto automático do cérebro. O cérebro não é mais desafiado com essas atividades. É importante que a gente ofereça atividades novas, atividades desafiadoras para o cérebro. Como? Aprender um novo idioma, tocar um novo instrumento musical, fazer um curso, aprender a mexer na tecnologia, frequentar grupos diferentes, conversar com pessoas diferentes, sendo que não é importante o resultado final. Eu vou fazer inglês, eu não vou conseguir falar, eu não vou viajar. Não importa o resultado final, ninguém precisa tocar numa orquestra, nada disso. O fato de estar fazendo as atividades diferentes e novas funciona como uma reserva cognitiva, faz com que o cérebro aumente as redes, aumente as sinapses, os caminhos neurológicos, e isso é uma prevenção muito boa, faz com que a gente tenha uma apresentação, menor chance de ter apresentação de Alzheimer, e que se tiver, que seja bem mais tarde, porque a gente criou uma reserva cognitiva muito boa. E nunca é tarde para isso. Em qualquer idade a gente pode interferir em todos esses fatores de risco, nunca é tarde. Mesmo se a gente for começar aos 70, aos 80 anos, é sempre útil e é sempre importante. Interessante, né? Agora, depois desse passo, vem como lidar com essa situação. E é muito difícil, como a gente conversou, a importância da família é muito grande, mas essa família tem que estar muito bem equilibrada para isso. E muito unida, né? Exatamente. Porque, na verdade, é uma bomba, né, que estoura, de repente você está ali lidando com essa situação e você tem que ter ajuda, né? As pessoas da família, elas têm que estar envolvidas para poder ajudar, entender, né, e aceitar, porque é um caminho sem volta. Sim. Né? O Alzheimer, ele não tem cura ainda pela medicina. Acredito que estejam estudando muito, sim, né, com afinco sim. isso para tentar ajudar essas pessoas, porque até tem o filme, para quem não viu ainda, Para Sempre Alice, que é muito que é com triste. A Juliana Moore, que ela é linda, maravilhosa, e ela tem um Alzheimer precoce, que é raríssimo. Que é raríssimo. É. E acho que aos 50 anos ela é professora universitária. Usa a mente 24 horas. Exatamente. Então, e ela percebe que ela está com esquecimento e tal. Então, a família nessa hora, Gra, é assim, extremamente importante, que é o que vai dar o apoio. Exatamente, mas é como eu comecei falando, precisa de equilíbrio. E por isso a gente convidou a psicoterapeuta, a doutora Idamis, para falar um pouquinho, porque o cuidador também tem que ter cuidado. Vamos ver? Tem, vamos lá. A pessoa necessariamente vai depender de um cuidador, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar muito nos cuidados com o cuidador. Esse cuidador também vai precisar se alimentar bem, fazer sua atividade física e ter as suas atividades prazerosas para longe desse sistema que está sobrecarregando esse cuidador, ele poder se nutrir, né? Então, ele tem que encontrar os amigos, fazer atividade que ele goste, para que quando ele precise, né, e ele vai precisar cotidianamente cuidar desse doente, ele tenha ele já esteja recarregado, né, de combustíveis prazerosos dentro dele, para ele poder cuidar mais um tanto desse doente de Alzheimer, né? E vai pedir para esse cuidador que ele tenha muita paciência e que ele não se misture com os sintomas do Alzheimer. Que o que eu quero dizer com isso é assim, como a agressividade ela é aumentada e a oscilação de humor, né, que é uma própria característica da doença, se o cuidador entender que ele está sendo atacado, ele não vai conseguir ter paciência com o doente. Então, o cuidador vai precisar separar que ele não tem nada a ver com o sintoma da doença, né? Que independente dele ou outra pessoa estar nesse lugar, a doença se manifestaria desse jeito, né? Então, de certa forma, se ele consegue ter os momentos prazerosos na vida dele, ele consegue ter uma tolerância maior
e cuidar desse paciente, talvez com mais paciência e mais amorosidade, né? Porque é uma doença lenta e que vai pedir desse cuidador muita amorosidade. E aí existem vários fatores dos cuidadores, né? Tem pessoas que optam por procurar profissionais da área e outras para se planejar. No caso de vocês, como está essa fase? Na verdade, tem o acompanhamento médico, né? Passando os remédios, até também dizer pra gente como lidar com tudo, né? Isso. E pessoas que ajudam no dia a dia também. Mas são os familiares que se ajudam aí nesse momento. Exatamente. E a gente convidou a Ana Paula, que ela vai falar um pouquinho da importância da organização da família nesse momento. Vamos conferir. Pacientes com Alzheimer necessitam de um cuidado especial. Não necessariamente você tem que ter um cuidador para isso, mas você pode sim ter alguém que tome conta dele no dia a dia para te deixar um pouco mais livre para amar, para dispensar carinho, para devolver aquela gratidão do dia a dia. Esse cuidador vai ter como função especial só cuidar do que é as funções básicas. Escovar o dente, banho, alimentação, todo o cuidado que o ser humano precisa para viver bem. Se você não tem condições de pagar um cuidador que vai saber o que fazer na íntegra, enquanto você vai dispensar todo o seu amor, nós vamos ter que criar uma rotina para cada pessoa da casa, para cada membro da família. Então, essa rotina vai ter que ser dividida entre cada familiar, não sobrecarregando ninguém. Cada um vai ter a sua função de cuidar no seu momento certo. Se estressar, nós precisamos parar e repensar essa rotina. Como? Teremos que dar mais atenção de outra pessoa, porque o nosso paciente ele já está estressado com o dia a dia, com as mudanças que estão acontecendo na sua vida. Não se lembrar das coisas, não se lembrar onde coloca as coisas, não conseguir desenvolver suas funções. Então ele não pode ter mais alguém cobrando ou exigindo dele algo que ele não é capaz de fazer. Então essa pessoa que se estressa tem que ser tirada de cena e colocar uma outra pessoa que possa acolher ele da forma que ele consiga acompanhar isso, acompanhar o desenvolver dele. Então nós temos que lembrar sempre, cuidar com carinho, cuidar com amor e dentro das limitações desse paciente. Conseguiu ter um cuidador? Ótimo, é isso que todo mundo precisa. Não conseguiu ter um cuidador? Vamos ter a nossa escala de trabalho com familiares que são competentes para isso, dentro do limite do nosso paciente, do nosso ente querido. E acho que a frase essencial é dispensar amor. Quando não tiver mais amor para dispensar, sai de cena, recarrega e volta de novo recarregado para dispensar amor. E daí vocês vão saber o que fazer. O amor vai te ensinar sempre a saber o que fazer. E tudo que você precisa para você, você vai dispensar para essa pessoa com carinho, paciência, muita paciência. Esse paciente também precisa de uma atenção especial da parte financeira. Em alguns momentos, ele vai se perder com o dinheiro. Então, se necessário for interditá-lo, não é ruim isso, não é feio, não é agressivo, é necessário, porque ele construiu até aí uma vida e ele precisa ser preservado nesse momento com tudo que foi construído. Então nós precisamos cuidar dessa parte também. Fique atento para a sua parte financeira, que também é um ato de amor. Amor e paciência são duas palavras fundamentais no caso dessa doença, não é mesmo, Muito Sabrina? amor, precisa. E paciência. Muita. Nós convidamos a Milena, a nutricionista, para falar um pouquinho sobre alimentação. Aí você pensa assim, mas o que tem a ver a alimentação com uma demência? Tudo a ver, né? Tudo a ver. No caso, alguns alimentos previnem sintomas e alguns alimentos, ele ajudam na prevenção. Então, vamos ver o que ela falou, que eu achei super interessante, tenho certeza que vai acrescentar aí. Ótimo. Falando em Alzheimer, a prevenção é sempre a melhor opção. Deixar para tratar depois que a doença já apareceu fica bastante complicado. As células cerebrais vão sofrendo durante a vida uma intoxicação, um desgaste, vão sendo contaminadas e tem alguns alimentos que pioram esse quadro. O açúcar é um deles, os aditivos alimentares, a gordura saturada. Então, pensando em prevenir o aparecimento de uma doença, o mais interessante é cuidar da alimentação e a longo prazo. Podemos cuidar a vida inteira, né? Não existe uma idade limite, falar a partir dos 40, dos 50 anos eu começo a prevenir. Não, isso pode acontecer o tempo todo. Vários alimentos ajudam nessa prevenção.
Então, os peixes são muito interessantes para a saúde dos neurônios, né? A saúde cerebral. O azeite, a vitamina E, as frutas vermelhas, sálvia e melissa, que são 2 ervas que você pode usar para fazer chá. O guaraná, não o refrigerante, né? O guaraná, mas ele é interessante. O açafrão é ótimo por ter uma ação anti-inflamatória, também muito bom para a saúde cerebral. Então, existe uma gama de alimentos que você pode introduzir no seu dia a dia pensando em prevenir o aparecimento da doença de Alzheimer, pensando na sua memória, na verdade. O ovo é um alimento importantíssimo e o nutriente principalmente está na gema, que é um componente do ovo que a maioria das pessoas não come, por medo de aumentar o colesterol. Mas pensando na saúde cerebral, a gema é muito mais interessante por causa de um nutriente que chama colina. Então não desperdicem essa parte do ovo. Quando a doença já está instalada, o importante é ver quais são os sintomas que essa pessoa vai desenvolver. Quanto mais a doença avança, mais sintomas esse paciente pode trazer. Então, a inapetência, e aí a preocupação é desenvolver uma desnutrição, a alimentação vai ficando muito seletiva, voltando para uma alimentação mais infantil, pode acontecerem problemas de paladar, e a pessoa parar de comer alimentos com um sabor mais forte, querer consistências mais amolecidas e voltar para uma alimentação de café com leite e bolacha. E isso vai contribuir para uma desnutrição mais acentuada e mais rápido. A memória vai piorar também e o quadro se agrava. Então, o mais importante é verificar os sintomas que a pessoa tem e ver qual é a possibilidade de introduzir atitudes nutricionais aí relacionadas à alimentação que vão de encontro a isso que o paciente está desenvolvendo. E verificando e acompanhando e sempre não deixar, a preocupação principal é não deixar essa pessoa ficar desnutrida. Sabrina, com toda essa sua andança, você como jornalista tem pesquisado muito, lido muito sobre isso, está vivenciando esse momento. Você teria alguma palavra, uma dica, alguma coisa para ajudar as pessoas que estão em casa ou uma família que realmente acabou de descobrir que está com esse tipo de problema, não sabe o que vem pela frente? Que dica você daria? É até engraçado falar dica, né? Mas, assim, que experiência você poderia agregar para uma família que está passando por essa fase e que vai ajudar, né? Bom, primeiro assim, eu vejo que a família, ela tem que ter uma certa estrutura, né? Primeiro, eu acho que procurar um médico. Para fechar um diagnóstico. Para fechar um diagnóstico, ver a medicação que essa pessoa tem que tomar, porque a medicação vai ajudar em muito, né? Muita paciência. Muita paciência. E aí, assim, você vê a estrutura da sua família, as condições que você tem para ajudar essa pessoa. Eu acho, Gra, com o aumento de doenças mentais, a gente tem muita clínica, né? Lugares com pessoas especializadas que entendem do assunto. Então, muitas vezes, uma família não tem condições, um estágio avançado de Alzheimer, porque a pessoa vai fazer as necessidades na fralda, ela não vai comer direito, né? Ela vai ter N problemas, solta o intestino, você tem que ficar atrás dela como se fosse uma criança, entendeu? Você não sabe para onde ela vai. Então, de repente, se a pessoa tiver condições, né, de pagar uma clínica, não sinta que você está largando a pessoa. Né? Imagina, né? É uma coisa necessária num momento como esse. E até para a pessoa que tá doente, é uma ajuda muito bem-vinda. Sim, porque ela, senão né? você achando de um preconceito do que as pessoas vão pensar a seu respeito, sim. Você vai acabar ajudando, matando a pessoa, a sua família, o seu ente. E também ficando doente, né? Que às vezes, né, hoje todo mundo trabalha, tem vários problemas na empresa, problemas familiares, problemas financeiros, enfim, N problemas, que é o que mais tem hoje em dia. E aí, com que estrutura você chega em casa e vai lidar com essa pessoa que precisa de paciência e amor, que a gente falou. Nesse momento, ninguém em sã consciência consegue. E até também... E acaba sendo um sintoma a mais, né, um fator que prejudica mais, né? Não, isso quando a pessoa consegue fazer tudo isso, e trabalhar, e fazer e produzir, porque tem gente que tem que abdicar de tudo. Para cuidar 24 horas.
né? Se não tem condições de ter um cuidador e tal, a pessoa larga tudo para cuidar, né? Então é muito complicado. Você deixa de viver, né? Para tentar ajudar aquela pessoa. E às vezes não é a solução, né? Sabe, falando em medicamento, que ajuda muito, a nossa farmacêutica da Rede Drogal vai falar um pouquinho a relação dessa parte em relação aos medicamentos e a doença. Vamos ver? Ainda não existe uma cura para o Alzheimer. O objetivo do tratamento é proporcionar para o paciente uma sobrevida maior, assim como uma melhor qualidade de vida. Os tratamentos hoje são divididos entre farmacológicos e os não farmacológicos. O Alzheimer, acredita-se que os sintomas são causados por uma alteração em uma substância que é produzida pelo cérebro. Essa substância, ela acaba sofrendo esse tipo de alteração e manifestando os sintomas. O tratamento farmacológico, ele faz com que essa substância, que é a acetilcolina, ela seja menos alterada e consegue manter um retardamento nos seus sintomas. No tratamento farmacológico, existem vários produtos hoje no mercado. É muito importante o acompanhamento médico para que possa estar acompanhando o paciente e verificando o estágio da patologia e assim escolhendo o melhor tratamento. Na parte dos tratamentos não farmacológicos, atividades que estimulem a parte do cérebro, que assim como as atividades físicas e sociais ajudam bastante. A intenção do tratamento não farmacológico não é fazer com que a demência já existente seja recuperada, mas sim fazer com que a atividade ainda existente seja cada vez mais ativada. Por este motivo, a importância da vida social, atividades cognitivas, estímulos cerebrais, fazer caça às palavras, fazer atividades que exercitem realmente o cérebro, assim como atividades físicas também. É muito importante a família estar acompanhando este paciente. Muitas vezes é a família que acaba percebendo algumas mudanças na parte de memória, de lembranças, e a família próximo cada vez mais é a chave para um bom resultado e o diagnóstico do tratamento, o diagnóstico da patologia, assim como o seu tratamento o mais cedo possível. Olha, nessa semana que eu estive com vários profissionais, no meu bate-papo com a Sabrina, eu percebi que as duas palavras eu vou repetir novamente: amor e paciência. Muita paciência. Muita. Então, gente, se por acaso você está passando por esse momento, os profissionais estão aí para te ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Nosso bate-papo foi uma delícia, adorei, Sabrina, essa experiência. Muito obrigada, lógico que a gente tenta ao máximo não ser invasiva, porque a gente sabe que é um momento particular, sim, mas assim, você sabe o quanto é importante a gente estar dividindo esse tema com o pessoal de casa, dúvida, né? Porque as pessoas não ficam, às vezes está até convivendo com uma pessoa que tem um começo e não parou para pensar que não tem que ideia, levar ao médico. Né? Exatamente. Obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigada a você. Obrigada. E olha, a Lourenço Alimentos, todo meu entrevistado recebe um super presente, uma cartinha deles. Poxa, que bacana. E aqui uma cesta com produtos bombom, olha, de coco, castanha do Pará, abacaxi com cocadinha, mas tudo que saudável, delícia. sem açúcar, sem Ai, que tudo. delícia. Você vai adorar. É uma sobremesa saudável, uma super opção aí para o seu dia a dia. Obrigada. Embora você, né, não precise, mas olha só, uma alimentação saudável é bom para todo mundo. Muito obrigada pelo linda? carinho. Imagina. Obrigada pelo super presente. E até uma próxima, até que uma eu próxima. vou precisar de você, que nós vamos falar sobre esse tema algumas outras vezes. E vou te convidar novamente para estar passando pra gente essa sua experiência, né, minha linda? Obrigada a você. Obrigadão mesmo. Um beijo para todos os seus telespectadores. O programa tá bombando na rede social. Obrigada, viu? Obrigada, Gra. Gente, um beijo para vocês e semana que vem a gente tá de volta com mais um montão de novidades e temas bacanas e atuais para vocês.